Saudações, eu sou o professor Charles Camilo e nessa videoaula nós falaremos sobre os tigres asiáticos. Quem são os tigres asiáticos? O tigre asiático é a nomenclatura que foi criada, para países, asiáticos, como o termo já diz, que são, que possuem economias desenvolvidas e que estão inseridas ali, no norte geoeconômico. Então esses países são Singapura, Malásia, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong. Então nessa videoaula nós vamos entender o porquê esses países receberam essa nomenclatura de tigres asiáticos e nós vamos analisar a conjuntura política de cada um deles. Eu desejo a todos uma boa aula e bons estudos e vamos à nossa introdução. Então, conforme eu já disse para os senhores, Singapura, Malásia, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong são economias do norte ou desenvolvidas, ou seja, senhores, traduzindo para o brasileiro, são países ricos. Os tigres asiáticos, eles apresentam uma elevada industrialização com setores de tecnologia de ponta, altas rendas per capita, uma distribuição da renda desconcentrada, um baixo índice de analfabetismo. Então, geralmente, os tigres asiáticos, eles ficaram conhecidos pelo termo tigre por causa da sua grande prosperidade econômica das últimas décadas. Tanto que na videoaula sobre o Japão, eu havia frisado de que o Japão, ele, após a década de 70, tentando baratear os custos da sua produção industrial, ele transferiu as suas linhas de produção para países asiáticos pobres e, sobretudo, para o Brasil. Os países asiáticos pobres, ou até então pobres, é justamente esses países que hoje formam os tigres asiáticos, senhores. Singapura, Malásia, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong. Só que, porém, por que esses países ficaram ricos? Por causa que esses países eles buscaram associar a sua industrialização com a questão da qualidade de vida. Então, eles buscaram garantir uma distribuição social da renda desconcentrada para a sua população para incentivar o consumo. Eles buscaram também desenvolver uma educação pública de qualidade, eliminando o analfabetismo. Então, hoje, os tigres asiáticos são chamados de tigres por causa da sua grande prosperidade econômica e do seu alto índice de desenvolvimento humano. E o crescimento dos tigres asiáticos, o crescimento econômico dos tigres asiáticos, eles tiveram como base a internacionalização, senhores. Isso significa que eles procuraram trabalhar da mesma maneira que o Japão, como plataformas de exportação. Produzir para vender para o mercado exterior. Então aqui, nesse mapinha aqui, nós temos a localização dos tigres asiáticos, que são esses aqui que estão em roxo, e em um tom de rosa nós temos os novos tigres asiáticos, que são países que estão passando por um processo de industrialização e alguns deles já estão inseridos ali dentro dos tigres asiáticos. Como, por exemplo, aqui a Indonésia e a Tailândia. Ok? Os 5 tigres asiáticos. Então, os países que formam os tigres asiáticos são Coreia do Sul. A Coreia do Sul ela possui em extensão territorial 99.484 km² e uma população de 49 milhões de habitantes. É o segundo maior país em área e o mais povoado dos tigres asiáticos, seguido por Singapura. Singapura é uma cidade-estado com 618 km² e uma população de 5,2 milhões de habitantes. É o menor país dos tigres asiáticos e o menos povoado. Só que, porém, é o que possui uma das rendas per capita mais elevadas. Seguido por Taiwan ou Formosa, que é um estado
com 35.981 km² e 23,2 milhões de habitantes. Fica numa posição intermediária, ou seja, a renda per capita acaba sendo, de certa forma, média. Continuando, nós temos a Malásia, que possui em extensão territorial 329.847 km² e uma população de 28 milhões de habitantes, com uma renda per capita na casa dos 15.384 dólares. E por fim, nós temos ali uma região especial da China, né, Hong Kong, que possui 1.067 km² e 7 milhões de habitantes. É uma cidade moderna e ocidentalizada, com uma renda per capita e qualidade de vida maior do que toda a China. Então, grande parte, digamos, de certa forma, do desenvolvimento econômico da China vem de Taiwan. Tanto que a China, né, por meio de acordos com o Reino Unido, ela prometeu não intervir em Hong Kong até 2047. Então, ou seja, por isso que Hong Kong acaba tendo, de certa forma, um desenvolvimento capitalista muito alto, inclusive maior do que toda a China, por causa que a China assinou um tratado com o Reino Unido, e por esse tratado a China ela não pode interferir na economia de Hong Kong por 50 anos, ou seja, até 2047. E daí, no entanto, acabou acontecendo, né, que a China ela não pretende anexar Hong Kong ao seu governo, por causa que Hong Kong é mais rico que a China. E o objetivo da China é sempre lucrar. Então, Hong Kong mantém uma administração separada que responde diretamente ao governo chinês. Bem, pessoal, sobre as particularidades apresentadas nos tigres asiáticos, a primeira dela que nós podemos citar é que a China ela não pretende incorporar Hong Kong ao seu sistema de governo, à sua economia socialista. Então, por que o governo, porque eles não pretendem, né? Porque economicamente a China, é claro que é capitalista, predomina o capitalismo de Estado, só que, porém, Hong Kong ela lucra muito, tanto que o desenvolvimento econômico de Hong Kong é maior do que o desenvolvimento econômico de todo o território chinês. Então, seria perder muito dinheiro. Então, é por isso que a China não pretende incorporar Hong Kong ao sistema socialista de governo. Sobre a Coreia do Sul. A Coreia do Sul ela enfrenta um problema geopolítico, né? Que foi a divisão do território com a Coreia do Norte. Foi assinado ali um acordo de paz, né? Um cessar-fogo, só que existem ali hostilidades de ambos os lados. Só que é desejo de muitos coreanos de que, né, futuramente possa existir uma unificação das Coreias. Caso exista, a Coreia poderá se tornar uma nova potência na região. Por quê? Iria ajuntar os recursos militares da Coreia do Norte com o desenvolvimento econômico da Coreia do Sul. E lembrando que quando nós trabalhamos potência, a potência geralmente é um país que possui um alto domínio militar associado a um poderio econômico sólido. Então, geralmente, acaba acontecendo que o empecilho da unificação entre Coreia do Norte com a Coreia do Sul é a China. Porque a China ela não quer uma nova concorrente, porque a China ela já tem o Japão como concorrente aí na região asiática. Indiretamente, ela acaba tendo como concorrente nessa região a Austrália e a Nova Zelândia também. Então, se a Coreia se unificar, além de ter esses oponentes, a China também vai ter como concorrente a Coreia. Então, basicamente, a Coreia do Norte ela é mantida com a ajuda da China, que não quer essa unificação para que não exista um novo concorrente. Taiwan também enfrenta uma questão geopolítica e parece, né, que talvez um dia se reunifique com o território chinês. Lembrando que Taiwan, né,
ela foi ocupada pelos chineses nacionalistas, que eram comandados pelo general Chiang Kai-shek, em 1949, quando o Mao Tse-tung ele conseguiu dominar a China e converter a um Estado socialista. Então, o Chiang Kai-shek e os seus partidários eles fugiram para Taiwan, onde eles ali instalaram, né, a República da China Nacional, que era considerada país enquanto ali no clima de Guerra Fria, hostilidades ali, só que com basicamente como eu posso simplificar? Como a reaproximação entre China e Estados Unidos, lá na década de 70, acabou acontecendo que Taiwan acabou ali cedendo seu lugar para a China socialista. E daí foi por isso que Taiwan hoje enfrenta uma questão. Taiwan se considera basicamente um país independente do território chinês. Tanto que Taiwan é completamente ocidentalizado e como idiomas, né, eles adotaram também o inglês. Sobre a industrialização e o nível de vida nos países dos tigres asiáticos. Nos anos 70, né, a força de trabalho especializada e a mão de obra barata atraiu investimentos internacionais nos tigres. Então, basicamente, o país que investiu nos tigres asiáticos, na industrialização deles, foi o Japão, pois queria baratear a sua linha de produção. Então, acabou acontecendo, né, conforme já disse para os senhores, os governos dos tigres procuraram desenvolver um sistema de educação eficiente, investir na qualidade de vida, o que possibilitou, né, avanços, principalmente na questão econômica. Então, geralmente, nos países dos tigres asiáticos, a média de trabalho semanal vai de 48 a 53 horas e as férias são tiradas uma vez por ano com prazo de 14 dias. Esses países, eles investiram muito na educação e por isso, né, hoje eles apresentam altos índices de alfabetização. E o mais rápido crescimento industrial dos tigres, cujas economias são voltadas para a exportação. Então, os investimentos japoneses trabalhados com uma política que privilegiasse e garantisse uma qualidade de vida para a sua população, levou a um crescimento econômico muito rápido dos tigres asiáticos. E, basicamente, esse crescimento econômico dos tigres teve como base a internacionalização. O que isso significa? Sobretudo a exportação. Até alguns tempos atrás, a maioria desses países, né, eles tinham ali um regime político autoritário, alguns deles governados por ditaduras. Hoje, tirando a Malásia, são países democráticos. Ok? Bem, senhores, para concluir nossa aula, vamos falar sobre as diferenças econômicas existentes entre os tigres asiáticos. Sobre Hong Kong, Singapura e Malásia, a particularidade desses países é que eles possuem, né, um forte setor financeiro e uma importância comercial portuária. Sobre Coreia do Sul, Taiwan e Malásia, esses países eles possuem economias diversificadas no setor industrial. Então, geralmente, a indústria deles vai de indústria de base até a indústria de produção de bens de consumo duráveis e não duráveis. Já Taiwan e Coreia do Sul também é a mesma coisa, indústrias variadas. Então, esses dois países possuem indústrias de vários níveis e de vários segmentos. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu procurei demonstrar de maneira simples e resumida. E até o próximo episódio.